Amados irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Hoje eu quero convidá-los para que nós façamos algumas reflexões em torno da felicidade. Se nós perguntarmos para algumas pessoas o que é felicidade, nós teremos diversas respostas. Há pouco tempo, um homem muito rico, que tinha um carro valiosíssimo, ele estava aborrecido. Entrou em seu carro ao lado do motorista e, olhando em seu celular, ele viu um outro homem muito mais rico que tinha um avião luxuoso. E ele olhou para aquela imagem do bilionário com aquele avião e falou assim para o seu motorista: eu não posso ser feliz se não tiver um avião como este, eu tenho que ter este avião. Este avião tem que ser meu. E de repente, chega um homem ao lado da janela onde esse milionário se encontrava e bateu. Ele abriu a janela e o homem falou assim: nossa, mas esse carro seu é maravilhoso. Eu daria tudo para ter um carro igual a este. Parabéns, mas que carro lindo. E aí, o homem agradeceu e foi embora. O milionário olhou para o motorista e disse-lhe: eu sou feliz com este carro. Eu tenho um carro maravilhoso. Este homem que havia elogiado a beleza daquele carro, foi procurar aquilo que lhe deixava feliz. Chegou em casa e ele tinha um carro muito velho, mas velho demais. Não estava em bom estado. Ele chutou o carro e falou: olha aí, aquilo sim que é um carro. Agora eu tenho este aqui, velho, caindo aos pedaços. E de repente passa uma moça. E a moça olhou ele falando sobre o carro, ouviu e disse: o senhor está falando do carro? Sim. Nossa, eu vou pegar um ônibus. Se eu tivesse um carro desse, eu estaria feliz. E foi embora. Ele olhou para o carro, pensando bem: eu tenho um carro, é melhor andar de carro do que de ônibus. E a moça andou até o ponto, e no caminho, ela aborrecida, passa um rapaz de bicicleta. E ela, triste, ele passou próximo a ela, estava cansado, e ela, com aquela expressão de tristeza, chamou a atenção do rapaz, que estava vestido elegantemente, camisa de mangas longas, gravata, calça social, sapato apresentável. Então, ele falou assim: o que houve com você? Posso ajudá-la? Ela falou assim: eu gostaria de ter uma bike desta, uma bicicleta desta. Assim eu não precisaria andar de ônibus. Ele falou assim: olha, não é difícil você conseguir uma bicicleta dessa, né? Mas vai te ajudar muito para você ir ao trabalho, ir para a escola. Mas tudo bem, tchau. E foi embora o rapaz de bicicleta. E a moça continuou andando até o ônibus. E pensando: mas ele estava transpirando tanto,
estava ofegante, estava cansado, é melhor ir de ônibus mesmo. O rapaz que estava indo para o trabalho de bicicleta já não aguentava mais a exaustão de pedalar, parou e falou: nossa, eu preciso dar um jeito de ir trabalhar com outro veículo, porque eu estou muito cansado. Todos os dias, eu preciso dar um jeito na minha vida. E de repente, olhando para o lado, uma senhora estava numa cadeira de rodas. E ela ouviu ele falando aquilo. E disse a ele: nossa, mas que bicicleta bonita que você tem. E ele: muito obrigado. E ele, até então, já estava detestando aquela bicicleta, aquele instrumento que ele iria para o trabalho. E como o senhor vê, eu não posso andar de bicicleta. Ele: a senhora me desculpe. Ele pegou a bicicleta, despediu-se dela e foi andando, agradecendo porque tinha uma bicicleta. Afinal de contas, aquela senhora estava numa cadeira de rodas. Ela não podia sequer caminhar. E aí, ele refletiu na felicidade que ele tinha. Então, amados, muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos, não analisamos o que temos em nossa vida e que representa felicidade. Quantas pessoas não queriam ter o que nós temos? E não vou dizer aqui da inveja, mas dizer que o que nós temos, muitas vezes de pouco, para essas pessoas é muito. Porque nem o necessário, o básico, muitos têm. Existe uma lenda muito interessante a respeito da felicidade. E nós, enquanto estudantes do Evangelho de Jesus, temos à nossa disposição o instrumento necessário para a construção da verdadeira felicidade. Porque, não raro, o que nós julgamos ser felicidade não passa de ilusão. A ilusão é semelhante a uma fumaça que vem e passa. Ela é efêmera, ela é passageira. E esta lenda conta que em um lugarejo, vivia uma família constituída pelo pai, a mãe, os filhos, e eles viviam muito felizes. Eles criavam camelos, porque este lugar fica no Oriente Médio, lá naquela região que nós conhecemos como Irã, antiga Pérsia. E estes moradores, durante muitos anos, cada um cuidando dos seus deveres, eles viviam felizes. E certo dia, chegou um viajante. E este viajante foi muito bem recebido. E, com o passar das horas, o dono da casa ofereceu-lhe pouso, dizendo-lhe que poderia ficar naquela noite. E aí o homem gostou de ser tratado daquela forma e perguntou para o chefe da família, para o dono daquela residência: o senhor é feliz? E ele respondeu: sim, eu sou muito feliz. O senhor tem diamantes? E diamantes? O que são diamantes? Eu não sei o que é diamante. Mas como? Como é que o senhor pode ser feliz sem ter diamantes? Eu não sei o que são diamantes. Então o senhor não pode ser feliz sem ter diamantes. Tarde da noite, eles foram se recolher. E o chefe da família
ficou pensando em diamantes. No outro dia, o homem se despediu e foi embora. Mas aquela história dos diamantes, que ninguém poderia ser feliz sem ter diamantes, ficou martelando a cabeça daquele homem. Passados alguns dias, como ele não esquecia que aquele viajante dissera que a pessoa só pode ser feliz tendo diamantes, ele chamou a esposa, chamou o cunhado e disse-lhes: eu vou atrás dos diamantes. Vou sair pelo mundo à procura de diamantes. Falou para o cunhado: tome conta da propriedade, auxilie a minha esposa, os meus filhos. Depois que eu encontrar os diamantes, eu voltarei. E assim o homem saiu pelo mundo à procura de diamantes. Passaram-se os anos e ele não encontrava os diamantes. Depois de mais de 10 anos, ele ficou doente, queria voltar para casa, mas infelizmente ele faleceu. A esposa faleceu, os filhos cresceram e foram embora. O cunhado vendeu a propriedade e naquele lugar ninguém mais daquela família vivia. Um dia, um homem passando por aquela região foi até aquela propriedade e lá ele encontrou outros moradores e ele perguntou assim: onde é que estão os antigos moradores desta casa? E o atual morador disse que eles já tinham morrido há muitos anos e que ele comprara aquela propriedade. Este homem, já um idoso, um homem mais velho, disse: mas eu conheci aquela família, pessoas maravilhosas. E eles começaram a conversar e o novo proprietário falou: por que o senhor não descansa aqui essa noite e amanhã o senhor vai embora? E assim aconteceu. A noite chegou, eles acenderam a lareira e entre uma conversa e outra, o viajante observou que havia umas pedras diferentes ornamentando a lareira. Ele olhou para aquelas pedras e falou assim: onde é que o senhor encontrou essas pedras? Ah, nós temos um riacho aqui no fundo da propriedade e para não atrapalhar os camelos e os animais que precisam passar pelo riacho, nós colhemos essas pedras por serem bonitas, diferentes, e as colocamos aqui na lareira para enfeitá-la. O senhor me mostra onde é que tem essas pedras? Sim, amanhã eu vou mostrar. No outro dia, o dono da propriedade levou este viajante para ver onde é que ele encontrou as pedras. E pasmem, as pedras estavam no riacho, que era uma verdadeira mina de diamantes. Ali estavam os diamantes o tempo todo na propriedade do homem que deixara a sua casa, que deixara a sua família e saiu pelo mundo à procura da felicidade. E a felicidade estava ali, no riacho. A felicidade que o homem lhe dissera que existia, que eram os diamantes. Os diamantes estavam ali. E o homem morreu sem saber que na sua própria casa ele tinha diamantes. E aqueles que não sabiam o valor do diamante olhavam para as pedras preciosas simplesmente como pedras diferentes. Então, amados, às vezes nós estamos procurando a felicidade onde ela não se encontra. A felicidade
ela já existe dentro de nós. É uma preciosidade que nós ainda não descobrimos, mas estamos a caminho de descobri-la. Porque o autoconhecimento, você conhecer a si mesmo, é uma maneira de você encontrar esta felicidade. E a felicidade, num crescendo, ela vai nos transformando. E o Evangelho de Jesus, como disse muito bem o nosso irmão, é uma festa que Jesus prepara para nós. Será que todos nós já não podemos nos considerar felizes porque temos o Evangelho de Jesus para a construção desta felicidade que ele vem dizer-nos, que constitui o reino dos céus? E a este respeito, uma das parábolas de Jesus é a da dracma perdida. O que é dracma? É uma moeda antiga. E esta moeda antiga, esse dinheiro, se fosse convertido nos valores atuais, representariam cerca de 80 centavos. Então, disse Jesus assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Candeia seria um lampião, uma lamparina, não é? Porque nesta época ainda não existia a energia elétrica. Quando tiver achado a dracma, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos, olha o que disse Jesus: há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Olha que maravilha. Perguntou Jesus: qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não vai procurá-la? E quando Jesus faz o fecho desta parábola, dizendo da alegria dos anjos quando um pecador se arrepende, nós precisamos entender qual que é a proposta do Divino Mestre para nós outros espíritos imortais, que trazemos conosco as nossas qualidades inferiores e que precisam ser lapidadas. Quando nós falamos de diamantes, precisamos entender que um diamante, para chegar naquela condição, ele levou bilhões de anos para se tornar a pedra que nós consideramos preciosa. É um diamante, para ter aquele formato que ornamenta as joias, ele passa por uma lapidação. Semelhante aos diamantes, numa metáfora, nossos espíritos também são lapidados através das muitas existências que nós chamamos de reencarnações. E passando pelas provações, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas aflições, nós vamos nos aprimorando. Deus não quer que nós sejamos espíritos sofredores, não. Deus quer que nós sejamos espíritos felizes. Por filhos bem-amados, Ele quer que nós sejamos espíritos que possamos viver a felicidade eterna. Daí, nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo, trazer-nos a sua mensagem libertadora desta condição de inferioridade em que nós nos encontramos e que nos leva ao sofrimento. Mas, amados, o nosso sofrimento é efêmero, ele é passageiro. Tudo o que acontece conosco, que nos entristece, que nos aborrece, que nos tortura às vezes e que nos deixa perturbados, nós precisamos entender
que estas vicissitudes, essas dificuldades, se forem bem aceitas, se nós extrairmos delas lições para o nosso crescimento espiritual, nós sairemos desta existência bem-sucedidos. Aí alguém pode falar assim, mas como uma pessoa que está sofrendo numa cadeira de rodas pode ser feliz? Ora, ela está limitada fisicamente, mas ela não está limitada em seus pensamentos. Mas, meu irmão, esta pessoa que está na cadeira de rodas, além dela sofrer a limitação física, ela também sofre a limitação mental, porque ela tem problemas para raciocinar. Ela não compreende o mundo, ela tem uma doença mental. Ora, se ela tem uma doença mental, ela tem um espírito livre do corpo que pode pensar, porque essa condição dela de limitação física é passageira, é limitada. Na cidade de Tuiutaba, viveu um homem chamado Jerônimo Mendonça. E Jerônimo Mendonça, ele nasceu fisicamente normal. Ele tinha mais de 1,90 m. Ele tinha uma voz retumbante, uma voz grave. E ele, naquela época, vocês já viram, a minha geração, essa geração mais recente, já ouviu falar de Tarzan, a lenda do homem macaco, porque Tarzan foi criado pelos macacos na selva. E Jerônimo Mendonça gostava muito do Tarzan. E ele era muito forte, muito alto, e ele falava que era o Tarzan. E certa feita, ele conhecera o Espiritismo. Numa reunião espírita, um espírito manifestou e disse assim: eu tenho um recado para o Tarzan. Ele não tinha falado para ninguém a respeito de se ver como Tarzan. E ele sabia que o recado era para ele. E o Espírito disse que era para ele se preparar, porque ele iria passar por provas muito difíceis. Ele era fisicamente perfeito. Então, meus irmãos, naquela época, os cinemas eram muito disputados. Ele foi assistir a um filme e não tinha lugar para sentar-se. E ele assistiu o filme de pé. No final do filme, ele sentiu tantas dores nas pernas que os amigos tiveram que carregá-lo. Com o passar do tempo, ele foi sentindo incômodos físicos e paralisaram as pernas. Depois ficou paralisado do pescoço para baixo, tetraplégico. Surgiu um problema na visão. Eles tiveram que extrair o olho. No outro olho, um outro problema, extraíram também. Então ele ficou tetraplégico e cego. E cego. Mas quem é que disse que o Jerônimo Mendonça perdeu a vontade de viver? Não. Ele teve lá os seus abatimentos, mas superou através do esforço para viver os ensinamentos de Jesus. E um dia alguém aproximou-se dele, muito triste, muito aborrecida, falando que não era feliz. E perguntou para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ah, minha irmã, a felicidade para mim seria eu virar um pouco o meu corpo de lado. Sem falar que ele sentia uma dor imensa no peito por ele ficar deitado. E todos os dias ele usava uma medicação embaixo da língua para suportar as dores físicas. Mas ele contava piadas, porém piadas de salão, piadas que divertiam as pessoas sem que essas pessoas se sentissem escandalizadas.
anedotas, casos engraçados. Ele gostava muito de contar casos. Ele cantava, ele estava sempre sorrindo, ajudou a fundar instituições espíritas em Ituiutaba. E o Jerônimo Mendonça, ele conseguiu vencer a sua prova. Ele desencarnou por volta dos 50 anos de idade. E aí, o nosso irmão, orador espírita, médium, psicógrafo, Divaldo Pereira Franco, considerado embaixador da paz, disse que, certa feita, o Jerônimo Mendonça, o espírito do Jerônimo Mendonça desencarnado, apareceu para ele e disse-lhe, depois dos cumprimentos iniciais: Divaldo, quando eu estava encarnado, eu falava muito melhor do que você, eu fazia palestras muito melhor do que você. E o Divaldo: sim, Divaldo, porque você, quando acaba suas palestras, o povo te aplaude, e eu não, o povo me carrega nos braços. O povo me carregava nos braços. Claro, porque ele fazia palestras deitado numa cama, então o povo tinha que carregar a cama dele depois que ele acabava as palestras. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Eu o vi pessoalmente, fiquei impressionado, que era um homem muito grande, sendo carregado numa cama hospitalar. E dizem ainda que, para encerrar, um caso muito interessante, ele tinha que ser levado para uma outra cidade, e a pessoa estava dirigindo uma caravana, um carro comprido, e estava correndo muito, e o patrulheiro da rodovia viu que o carro estava em alta velocidade e foi atrás dele. Chegou lá, falou para o motorista: mas o senhor está correndo demais. E o motorista falou assim: é porque eu estou carregando um paciente aqui que está muito necessitado. E dizem que o patrulheiro abriu a porta para ver o Jerônimo Mendonça e falou assim: o senhor pode correr porque o caso é grave mesmo. Mas já fazia anos que ele estava naquela cama. Então, meus irmãos, às vezes a felicidade está tão próxima de nós. A felicidade, ela não está lá na casa do vizinho, ela não está lá do outro lado, não. A felicidade começa em nós. Então, quando os anjos se rejubilam porque um pecador se arrependeu. O que é o pecador? Pecador, meus irmãos, é aquele que saiu do caminho, é aquele que está vivendo contrário ao bem, contrário ao amor. E todas as vezes que nós agimos contrários ao amor, ao bem, nós sofremos as consequências. O sofrimento que muitas vezes nos visita não é castigo de Deus. Deus não castiga. Deus é amor, nas palavras de João Evangelista. E lá no livro de Jó está escrito assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Então, Deus, como Pai amoroso e justo, Ele nos corrige. E depende de nós sermos felizes agora ou depois. Depende de nós. Então, esse arrependimento é quando nós entendemos que erramos e vamos nos esforçarmos para não cometermos os mesmos erros novamente. Olha só, às vezes, para uma pessoa faminta, a felicidade é o prato de comida. Para o que está com frio, é um agasalho. Para o que está triste, é a busca da consolação. E no Evangelho de Jesus, nós encontramos recursos para que nós tenhamos tudo aquilo que é imprescindível para que nós possamos dizer a nós mesmos: eu sou feliz. Então, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco e que nós nos consideremos felizes, porque temos o amor de Deus e a presença de Jesus em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a todos. Obrigado.